Boa noite! Boa noite, galerinha! Galerinha que me assiste às sextas, na nossa live de sexta às 6. Estou ainda me organizando. Deixa eu ver, tá cortando minha cabeça. Vou me organizar enquanto vocês estão entrando. As perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram. Inclusive, se você tá aqui e não me segue no Instagram, por que você não me segue no Instagram, meu querido e minha querida? Lá no Instagram, você pode me acompanhar dia a dia na rotina do consultório, na rotina do dia a dia, nas dicas do dia a dia, respondendo perguntas, falando sobre os temas mais variados desse universo infantil, desse universo da fonoaudiologia, desenvolvimento infantil. Estou arrumando meu cabelo, se você não percebeu. Meu copo de água ficou longe. Vou pegar meu copo de água. Enquanto vocês estão entrando, vai me dizendo de onde você é, de que lugar do mundo, do Brasil você é, de onde você está me assistindo, ok? Vai me falando aí se você já me segue no Instagram ou não. E para você que está me assistindo, na verdade está me ouvindo, acompanhando essa live aqui, me fazendo essa live de podcast. Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Oi, Ju, tudo bom? Ju do Rio de Janeiro mesmo. Deixa eu pegar minha água aqui, peraí, gente. Pronto, peguei minha água que tinha ficado longe. Então, saudade de você também, Ju. Quanta coisa aconteceu esse ano, hein? Tantos planos que nós fizemos e que não deu certo. Daqui a pouco voltaremos ao novo normal. Nós já estamos voltando ao consultório, mas não na rotina que a gente estava antes. Nosso trabalho de grupos tão maravilhoso para Lala, que a gente já estava inclusive encontrando lá um horário, reservando horário para ela. A gente teve que voltar tudo atrás. Mas em breve voltaremos. Porque, gente, se você não sabe, se você está aqui nessa live hoje, não sabe, sou fonoaudióloga, sou professora, sou mestre em linguagem e cognição, tenho uma clínica chamada Aprendendo a Brincar na Mesma Roda, o nosso nome, que é o mesmo nome desse canal, e ela se localiza no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E todas as segundas-feiras nós fazíamos um trabalho de habilidades sociais em grupo. Então, algumas crianças a gente faz esse trabalho, né, nos grupinhos terapêuticos. Nós, nesse início desse ano, a gente estava organizando esses grupinhos porque a gente faz uns testes, né? Porque às vezes você coloca 2 crianças ou 3 e não encaixa muito bem, encaixa com o perfil de um, outro encaixa com o perfil do outro. E a gente vai ajustando não somente as idades, mas também os níveis do desenvolvimento das crianças para poder fazer um trabalho que seja legal para todos daquele grupinho ali, daquela dupla ou trio ou 4, né? Oi, Liliane, tudo bom? Boa noite. E aí, quando a gente estava ali ajustando tudo, veio a pandemia, a gente precisou parar com tudo. Agora nós já estamos retornando aos poucos nossas atividades, só que as atividades em grupo ainda estão canceladas, tá? A gente só vai retomar atividade em grupo, nem sei quando, mas provavelmente aí quando for liberado. A gente está aqui no Rio de Janeiro, já vamos entrar agora em agosto na fase 5. Graças a Deus aqui a coisa está mais tranquila e nós estamos aguardando para poder retomar esse trabalho. Enquanto a gente não retoma esse projeto, esse trabalho que é muito legal, principalmente para as crianças que têm autismo, é um trabalho muito especial. A gente tem um maior carinho com esse projeto, mas não são apenas as crianças que têm autismo. Crianças que têm alguma dificuldade de linguagem e que têm a dificuldade dessa linguagem, dessa linguagem social, disso que está por trás do óbvio da linguagem, trabalhar essas habilidades em grupo, que tem às vezes algumas inadequações do discurso, mas que não tem diagnóstico de autismo, tem crianças que não têm diagnóstico fechado de nada, também fazem parte desse trabalho. Então, é um trabalho, um projeto maravilhoso. Tá? Então, além disso, né, assim, hoje algumas crianças que estavam nos grupinhos, que têm algumas demandas lá que a gente pode trabalhar
Também no individual, eles continuam fazendo trabalhos individuais nas segundas-feiras. Nos outros dias da semana, a gente tem atendimento fonoaudiológico e a gente tem uma equipe que trabalha, né, esses atendimentos semanais, e uma vez por mês eu supervisiono todos esses, na verdade, semanalmente eu supervisiono todos esses atendimentos, só que uma vez por mês eu participo ao vivo ali dos atendimentos com as famílias. A gente trabalha de acordo com a metodologia da IR Floor Time, então a gente trabalha com os pais dentro da sessão, participando de tudo que acontece ali no nosso dia a dia, tá? Além disso, em breve, tia Carol voltará, porque tia Carol parou para cuidar do bebezinho dela que chegou ao mundo. Então, daqui a pouco a tia Carol voltará, e tia Carol é psicóloga. Então, em breve teremos atendimentos da Carol, psicóloga maravilhosa, que estava fazendo um trabalho assim lindo, incrível na nossa clínica. Então, além da fonoaudiologia, a gente ainda vai contar com mais essa equipe que está expandindo, né? E em breve teremos aí umas outras novidades. Se você ainda não segue, se você tem pequenos e ainda não segue o canal que eu estou criando para as crianças fazerem exercícios fonoaudiológicos durante esse período de pandemia, de quarentena, então você já tem que seguir, gente. O canal se chama Crianças na Mesma Roda. É um canal que eu criei durante a quarentena, de atividades, são musiquinhas e historinhas para as crianças olharem ali, copiarem, cantarem e fazer os exercícios com essa musculatura aqui. Crianças que precisam trabalhar a musculatura perioral, crianças que precisam fazer algumas atividades para apraxia de fala, atividades de sequenciação, de imitar algumas coisas na sequência certa. Então, eu comecei a elaborar algumas atividades, coloquei nesse canal que se chama Crianças na Mesma Roda. Ainda está, bom para Lala também. Ainda está muito em fase experimental. Desculpa, gente, que eu estou ajeitando o cabelo enrolar, tem dia que não fica bom. Estou começando a ajeitar ainda esse canal, porque ele ainda está muito no rascunho, porque eu não sei editar direito, não sei deixar ali bonitinho para a criança. Então, eu estou contando com uma ajuda para que o canal fique mais atrativo para as crianças. E tem música nova que eu ainda não coloquei, justamente por essa dificuldade aí da edição. Por isso também que eu não estou ainda não estou conseguindo ficar tão ativa aqui nesse canal nesse tempo. Continuo com as lives, mas os vídeos semanais tá meio difícil, justamente por causa desse nosso novo normal que nós estamos vivendo. Então, meu filho tem celorreia. Você teria alguma dica mágica para ele melhorar? Nossa, mágica? Mágica não, mas ele precisa exercitar e fortalecer muito essa musculatura. Então, se ele precisa fortalecer, ele precisa fazer muito exercício para a musculatura perioral. Nesse canal tem uns exercíciozinhos bem legais. Você já viu, Lili? Você já viu Crianças na Mesma Roda? Tem os exercícios de beijo. Se ele puder fazer o que está ali, além do que está ali, ele puder ou repetir ou ficar assistindo várias vezes, ou além do que está ali, fazer as mesmas coisas que eu faço do estalo de língua, dos beijinhos em outros momentos, vai ajudar muito, tá? Porque ele precisa exercitar, precisa fazer uma... Oi, Sirlene, tudo bom? Boa noite. Precisa fazer uma musculação para fortalecer e enrijecer. Então, vai lá ver, Crianças na Mesma Roda. Tem na live da semana passada, eu até cantei algumas musiquinhas. Tem a primeira música, é a música que está um pouquinho mais atrativa para criança, porque eu botei uns bichinhos assim, no máximo top master de edição que eu consigo fazer. Mas tem umas outras que é o cavalinho, uma historinha do cavalinho. Então, o cavalinho faz bem devagar, mas o cavalinho faz... rapidinho. Então, ou seja, a criança vai imitando e vai fazendo o exercício, tá? Isso não é uma dica mágica, mas ajuda pra caramba nesse tempo. Então, gente, eu já falei pra caramba e já vou partir para as perguntas. Por quê? Vocês me mandam perguntas lá pelo Instagram ou então para o meu e-mail, na mesma roda, @gmail.com, e toda sexta-feira eu respondo essas perguntas. Eu separo as perguntas mais ou menos dentro de um tema e a gente faz essa live temática, mas respondendo perguntas, ok?
A live da semana passada foi sobre desenvolvimento da linguagem, se eu não me engano, ou da semana retrasada, não sei. Mas se você olhar ali, depois eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, quando acabar essa live, eu vou deixar o link dessa live sobre desenvolvimento da linguagem. Então é uma live que é uma aula sobre como que a gente aprende a falar, como que a linguagem se desenvolve, qual é o caminho, passo a passo, o que precisa acontecer uma coisa aí antes da outra para a criança aprender a falar. E é esse o caminho que a gente faz quando a gente vai tratar da linguagem da criança. Todos precisam passar por essas fases para poder aprender a falar, para poder colocar aí o falador aí à solta, tá? Então hoje a gente já está aí num outro nível, que é respondendo perguntas sobre esse assunto, ok? Então eu abro o quadradinho de perguntas lá no meu Instagram. Se você não me segue, tem que me seguir a partir de agora, hein? Dani Damasceno Fono, @Dani Damasceno Fono é meu Instagram pessoal, e o Instagram da clínica é @na mesma roda, tá? Eu botei o quadradinho nessa semana no meu pessoal. Às vezes eu ponho um, às vezes eu ponho em outro, mas toda semana eu coloco quadradinho de pergunta, às vezes eu ponho até nos dois, para poder fazer, para poder usar essas perguntas e responder na live. Vamos lá, eu nem li as perguntas ainda, gente. Eu faço um print e mando para o meu e-mail para ficar guardadinho. Tudo bom, Patrícia? Vamos lá. Antes de começar as perguntas, eu coloquei um vídeo hoje e teve muita pergunta em função um pouco do que eu coloquei. Um vídeo no Instagram, nos dois Instagrams, inclusive. Peraí. Você poderia indicar alguma referência bibliográfica que aborde a questão do desenvolvimento da linguagem? Olha só, Sirlene, em relação à referência bibliográfica, sim, existem muitos livros sobre desenvolvimento da linguagem. Mas o mais interessante hoje, para a gente estudar, é a gente ver casos clínicos e estudos validados, estudos científicos validados, de pesquisas reconhecidas, né, de revistas indexadas. O que significa isso? Você procurar trabalhos acadêmicos do que dá certo, o que não dá certo. Que são Oi, Cláudia, boa noite. Que são as pesquisas, os estudos mais atuais sobre esse assunto, tá? Mais do que você pesquisar em livros, seria você pesquisar em estudos científicos, tá? Estudos acadêmicos, estudos científicos sobre esse assunto, pesquisas, tá? Porque é o que tem de mais atualizado, é você procurar esses estudos, tá? Vamos lá então. O vídeo que eu coloquei, eu dizia que a sociedade ensina para as crianças letras, números e cores. Não é isso? Que todo pai, toda mãe quer... Mas eu também posso te dar referência de livro, tá bom, Sirlene? Depois, tá? Estou te falando assim, o top do top da atualização é você procurar estudos. Mas eu também tenho referências de livros que eu posso te dar, tá? Então, o que a sociedade ensina para a criança? Né? Muitas vezes, a maior parte das vezes, quando a criança chega para avaliação de nada, Sirlene, lá no consultório, a gente vai avaliar e a gente vê que a criança sabe cores, sabe números, sabe, obrigada, sabe letras, mas não fala, não conversa. A gente pergunta qual o nome da criança, ela não sabe responder, porque ninguém ensinou para ela o nome, mas ensinou a falar o A, B, C, D, A, E, I, O, U, ensinou a falar que número é esse, é o 2, mas a criança não utiliza esse conhecimento para nada antes dos 4 anos. Mas ele sabe, eu recebi até umas pessoas falando assim, não, mas eu ensino isso, ele sabe sim, ele sabe o que significa, ele sabe que significa 3? Ou ele decorou que quando ele vê esse número, né, esse algarismo, é 3. Mas se você pedir para ele, pega 3 bananas, ele vai saber pegar? Essa é a diferença. Epa, me enrolei no fio. Essa é a diferença. Tá? Saber o significado do 3 não é fazer a correspondência, e sim saber o significado da quantidade, fazer a conexão entre quantidade e o significado daquele símbolo. Tá? A mesma coisa a letra. Que som que aquela letra representa? Aquela letrinha que eu junto com uma outra letrinha que tem outro som vai fazer, né, uma sílaba, um outro sonzinho, um terceiro sonzinho. Então, isso é a aplicabilidade daquele conhecimento que é saber as letras. Aí ele pode decorar a letra da mamãe, a letra do papai, a letra do nome dele, mas é decorar. Agora, entender e saber a função daquela aprendizagem, daquele conhecimento, ter a aplicabilidade daquilo é outra coisa,
que ele vai aprender quando ele estiver na pré-alfabetização, tá? Então, não tem necessidade da gente adiantar esse conhecimento. Por quê? Ah, mas eu quero que meu filho seja muito adiantado. Tá bom. Você quer que seu filho seja muito adiantado? Então, ensina coisas que ele vai conseguir aplicar. E não conhecimentos aleatórios de decoreba, que ele não vai ter aplicabilidade. Aquilo que se tem, que tem aplicação, e isso sim vai ter função. Saber números e letras não tem função. Ele não vai usar. Vamos perguntar para ele qual o seu nome, ele vai falar 1, 2, 3? Vão perguntar para ele, oi, tudo bem? Ele vai responder A, B, C, D? Não, ele tem que entender, ele tem que aprender palavras que vão ser utilizadas na fala funcional, que ele vai usar, que ele vai utilizar no dia a dia. E se tiver significado para ele, se fizer sentido para ele, vai ser mais fácil dele aprender, tá? Vai ser mais fácil dele guardar, porque o que a gente aprende, que faz sentido pra gente, que a gente pode aplicar, isso a gente aprende mais fácil. Então, se alguma coisa cai no chão e a gente está brincando com a criança e caiu no chão, caiu! E você faz aquela cara de espanto, a surpresa, toda a dramatização naquilo, a palavra caiu se tornou mais interessante. E aí ele pode acabar aprendendo essa palavra. Chegou alguém em casa, chegou alguém na porta. Vamos dar oi pro papai? Oi! Vamos dar oi pra titia que chegou? Oi, tia! Deu sentido para aquela palavra. Então, vamos falar oi? Tem significado, tem sentido. Vamos dar tchau? A vovó tá indo embora. Vamos dar tchau para a vovó? Tchau, vovó. Tem significado. Vamos repetir o tchau? Tem sentido, porque tem uma ação acontecendo quando a gente fala aquela palavra. Então, ensinar com aplicabilidade, com função, dá sentido, dá significado para aquela fala. A gente não pode querer ensinar robôs, e sim ensinar crianças com falas funcionais. Ok? Então, partindo disso, a primeira pergunta que eu separei aqui é: a criança tem 2 anos, canta, mas não dialoga, mas não conversa. Então, essa criança, ela está apenas repetindo. Uma criança de 2 anos já tem que ser capaz de responder o tchau, de jogar beijinho, dar tchau pra vovó, tchau, de falar oi, de falar quer mais, de falar vem, tá? Uma criança de 2 anos precisa. Na verdade, essa pessoa não me fez uma pergunta, ela só colocou no quadradinho isso. Mas ela imita, se ela canta, ela imitou, porque ela ouviu e ela reproduz. Mas ela não tem ciclos de comunicação. Alguém fala uma coisa, ela responde, ou ela pergunta alguma coisa e o outro responde, tá? Precisa trabalhar os ciclos da comunicação. Isso a criança de 2 anos, ela vai aprender você ensinando a, e, o, u, 1, 2, 3, 4, 5, cadê o amarelo, cadê o azul? Não, tá? Vamos voltar para isso que eu falei, dessa postagem que eu fiz, ok? Não tem sentido, não tem significado você só ensinar vários conhecimentos, mas isso não ter aplicabilidade. Cantar músicas, essa criança aprendeu a falar, mas ela não está se comunicando através da linguagem oral. Essa é a diferença entre fala e linguagem. Ela sabe falar, porque ela imita todas as musiquinhas, mas ela não tem a aplicabilidade dessa fala que ela já sabe. Então, ela não tem linguagem funcional. Essa é a diferença, tá? Vamos lá. Alguém me perguntou sobre a celorreia, que é a salivação, né? É a baba. E me perguntou aqui também. Baba tanto que molha a camisa. Marquei pediatra, mas só 14/8. Lissandra, que me perguntou isso. Não sei se é você que está aqui, acho que não, né? Que é uma outra pessoa. Precisa fazer, marcou pediatra, ok. Vamos ver se tem. Foi você, Liliane? Ah, então é você. Mas tem 2 anos e 7 meses, né? Que é a outra pergunta que você fez. Né? Marcou pediatra, ela vai ver essas questões. Provavelmente de musculatura, se tem alguma outra coisa acontecendo, né, que está fazendo essa baba excessiva, né, acontecer direto aí, essa cachoeira pela boca. Não é o que deve, não é o normal. Ele pode estar também ter algumas alergias de repetição e aí ficar com a boca muito aberta,
Isso pode também ser um processo que está acontecendo há muito tempo. Crianças que ficam sempre com a boca aberta, se a gente ficar com a boca aberta há muito tempo, vai criando saliva. E aí, se eu tenho essa musculatura aqui flácida, eu não consigo fechar e segurar essa saliva. Então, eu preciso fazer bastante exercício para rigidez da musculatura, para conseguir fechar a boca. Mas, se eu estiver respirando pela boca, isso aí é um problema anterior. Porque se eu respiro pela boca, eu não consigo fechar a boca, senão como é que eu vou respirar? Então tem que ver se tem alguma coisa aqui impedindo essa respiração e por isso eu estou respirando pela boca e por isso eu estou babando muito, tá? Então tem que ser avaliado, era bom levar no otorrino, tá? Para poder entender se tem alguma coisa aqui, alguma carninha, alguma coisinha a mais aí dentro desse nariz que está impedindo essa criança a fechar a boca. Tá? É uma outra coisa a se avaliar. Não é sobre atraso. Meu filho é a Lili Sandra ainda. Liliane Lissandra, é isso seu nome? É esse seu nome? Que aqui tá Liliane, aqui tá Lili Sandra. É Liliane Lissandra? Não é sobre atraso. Meu filho tem 2 anos e 7 meses e todos os dentes, sendo que ele baba muito. Tá, é a mesma coisa, né? Não é normal, tá? Não é normal. Ele não tem atraso de fala, tá? Mas provavelmente pode ser algo estrutural, alguma coisa relacionada à arcada dentária. Ele usa muito chupeta, ainda usa chupeta. Ele tem... É outra pessoa? Ah, tá. Então não é você. É porque, sim, é muita coincidência, porque o assunto sobre a questão da baba é praticamente a mesma pergunta, né? Então, cadê? 2 anos e 7 meses, tem todos os dentes, tem baba muito, é normal. Então, a criança que tem essa baba é porque ela fica aberta, a boca aberta, ela pode ter a mordida aberta. O que é a mordida aberta? Você pede para a criança fechar os dentes, isso aqui não fecha. Fica um buraquinho, que é o buraquinho da chupeta ou da língua para fora, assim, ó. Ele fecha aqui atrás e fica um buraquinho aqui, que não fecha. Já viram essa mordida? É a mordida de chupeta. O meu fica com o bocão aberto. Você fazer assim, né? Aqui atrás os dentes encostam e na frente não encostam. Como se fosse assim, ó. Atrás encosta e na frente não encosta. Isso se chama mordida aberta. Com essa mordida aberta, a linguinha ela vai encontrando esse caminho aí. Então a linguinha vai ficando... Vai repousando assim. Quando a gente vai no dentista, a gente não tem o sugador que tem que colocar aqui porque a gente cria saliva com a boca aberta, a mesma coisa. Fica assim. Você começa a salivar e começa a não ter esse controle de fechar, né? De controle de saliva, porque fecha a boca para poder engolir a saliva. Pode ser pela questão da chupeta, pode ser pela questão das alergias, ele não consegue respirar pelo nariz, está sempre de boca aberta para respirar. Tá? Pode ser por várias questões, tem que investigar aí. É muito bom levar num otorrino para saber o que está acontecendo, ok? Vamos lá. Deixa eu passar para outra pergunta aqui. Escrevi uma mensagem para você extensa, não deu para fazer aqui no quadradinho, mas eu fiz um print dos directs também. Apesar de eu sempre pedir para as pessoas não me enviarem direct no Instagram, porque eu perco os directs, eu peço para enviar por e-mail. Gente, se você chegou até aqui nessa live, vou continuar respondendo sobre atraso de linguagem, tá? Mas eu vou pedir primeiro para você deixar o seu joinha se você gosta desse momento, desse bate-papo. Meu filho de 1 ano e 3 meses fala muito, mas nem nenês. A gente pergunta, ele responde, inicia a conversa, ele responde, pega os objetos, mas a fala é em nenenês. Ainda está na idade. Repete a idade, 1 ano, ou já fez 2? Repete só a idade, Patrícia. Então, se você já chegou até aqui, dá o seu joinha, dá o seu like para esse vídeo ficar mais relevante. Se você está fazendo minha live de podcast, seja bem-vindo, tá? 1 ano e 3 meses, sim, tá na fase, 1 ano e 3 meses, nenês. Fala um monte de coisa, repete um monte de coisa, mas ainda repete tudo muito embolado, repete a sonoridade da sua fala, mas ainda não repete, não dá para entender muita coisa, porque ele sabe falar poucos fonemas ainda com 1 ano e 3 meses. Com 1 ano e 6,
ele vai estar falando um pouquinho melhor e você já vai ter que conseguir entender algumas palavras. Com o ano 3 você deve entender algumas palavras-chave do que ele fala, né? Quando ele pede água, você já sabe que é água, mesmo que o fonema não esteja correto, mas provavelmente você já entende aquele grupo de som que ele faz é o mesmo para água, que é o mesmo para me dar, que é o mesmo para tchau. Provavelmente é isso, né? Ele já fala algumas palavrinhas, mas você não identifica, você não consegue, não está certo ainda a forma que ele fala, mas você já consegue entender e identificar, não é isso? Com o ano 6 você já vai conseguir aí contar essas palavrinhas e vai estar um pouco mais fácil de entender. Se for isso, você me dá um ok, porque se for isso, tá tudo certo, tá? Então vamos lá. Outra pergunta. Salivação é normal? Já falei. A pessoa repetiu a mesma pergunta. Identifico muito poucas palavras. Tá, até 1 ano e 6 meses você tem que identificar umas 10 palavrinhas. Que ele vai falar da mesma forma sempre. Então, vai observando, tá? Tem mais 3 meses aí para isso evoluir. Se passar 2 meses e tiver muito estacionado, você volta aqui e manda uma mensagem. Tá bom, Patrícia? Vamos lá. A Ju Rosa me perguntou assim: o que você acha do modelo Denver de intervenção para crianças com autismo ou atrasos? Como evoluir da ecolalia para a fala funcional? 3 anos e 3 meses. Ju, eu falei sobre ecolalia. Já gravei um vídeo sobre ecolalia, gente. Não consegui terminar de editar ele até hoje. Um vídeo tá enorme, tem 10 minutos. Eu acho que vocês não vão assistir se o vídeo tiver 10 minutos eu colocar aqui nesse Instagram aqui não, nesse YouTube. Nessa tuba aqui, vocês não assistem meus vídeos de 5 minutos, que eu fico vendo lá nos Analytics. Vou colocar um de 10, ninguém vai assistir. Você assiste, Selene, você assiste. Aí, beijo pra você, love you. Mas a maioria das pessoas não assiste. Então, assim, esse vídeo de ecolalia tá muito legal, mas eu não consegui editar para poder dar uma encurtada nele, porque ecolalia é uma coisa difícil, gente. Ecolalia é um desafio. Não tem estratégia mágica para ecolalia, não, tá? É algo que é difícil de a gente tirar. Mas ecolalia precisa se trabalhar a fala funcional, você tem que contextualizar, você não pode ignorar essa ecolalia. Às vezes é chato pra caramba, às vezes é desgastante, a criança fica repetindo aquele negócio sem sentido, mas é linguagem, é fala, a gente não pode invalidar isso. E ao mesmo tempo, a ecolalia também pode ser autorregulação. A criança pode estar usando como um recurso de se autorregular. Aquelas palavras-chave, aquelas frasezinhas que são confortáveis para ela, tá? Então, a ecolalia é algo que você tem que olhar todas essas questões para você tratar, tá? Não é uma coisa que tem um plim de mágica, uma dica mágica para ecolalia, tá? Mas agora falando do modelo Denver, eu estava no telefone com uma mãe agora há 5 minutos atrás, antes de começar a live, falando sobre o modelo Denver. E esse meu paciente, ele faz, e essa mãe começou a fazer o coaching parental. Nossa, ela fez, a mãe, gente, que mãe maravilhosa para fazer o Denver. Ela tá fazendo assim de forma maravilhosa o Denver. Melhor do que a AT que estava na casa dela antes da pandemia. Vou falar isso em que esquema de segredo. Por quê? Porque em qualquer área, de qualquer profissão do mundo, você tem profissionais e profissionais. Não é isso, gente? Não é verdade? Se eu tiver certa, dá um like aí pra mim. Quer dizer, dá um like não. Escreve assim, ó, nos comentários, né? Se você acha que mais ou menos, faz assim. Mas assim, gente, tem profissionais e tem profissionais. A pessoa chegava atrasada, queria sair cedo. A criança não queria se concentrar, ela ligava a televisão para se concentrar. Como que você vai fazer um trabalho com uma criança que tem diagnóstico de autismo, que precisa tirar o vício da televisão, colocando a criança para assistir televisão no meio da sessão da AT? Não dá. A companhia terapêutica, né, que fazia o Denver na casa da mãe. Gente, pelo amor de Deus, a gente indica para a mãe, tira a televisão o máximo, a companhia terapêutica vai lá, auxiliar terapêutico, esqueci agora o nome, a AT, que vai lá, manda a criança ligar a televisão, não dá. Aí a mãe começou a fazer coaching parental uma vez por semana e começou a mãe, a aplicar
todas as atividades com a criança, ó, deslanchou. A mãe, que não fez curso nenhum de Denver. Porque, gente, a mãe é super mega envolvida, sabe? E a mãe é o maior vínculo que a criança tem, emocional. Então, ela tem ali toda a relação, né, de afeto com a criança. Então, a criança fica mega estimulada e faz as atividades todas. Olha que legal, tá? Então, assim, o que eu penso no modelo Denver é o que eu penso de qualquer modelo. Você tem profissionais. A aplicabilidade de um método não faz o profissional que faz o método. Entendeu a diferença? Porque eu trabalho pela metodologia DIR for Time, mas eu não sou o DIR for Time, eu sou fonoaudióloga que tem o curso do Floor Time, que fez certificação em integração sensorial, que tem uma clínica, que fui professora, eu tenho toda a minha história. Eu uso as técnicas do DIR Floor Time na minha prática da fonoaudiologia. Eu não sou o DIR Floor Time, eu sou a Daniele fonoaudióloga. E eu vou me valer de algumas estratégias de um método que eu amo, que sou apaixonada. E insiro ele na minha fonoaudiologia. Não tem que ser o contrário. O que eu vejo muitas vezes em métodos pra caramba aí, não só o Denver, é a pessoa faz o curso, pega essa caixinha do curso e ela pode ser maravilhosa no curso. Mas aí na hora que acontece um problema, ela não sabe como aplicar, não sabe como resolver ali. Aí a criança começa a desfocar, a criança sai correndo, o terapeuta não sabe o que fazer, o profissional não sabe o que fazer. Né? Porque não tem prática, não tem vivência, porque não tem, né, experiência e porque não é o profissional utilizando o método, e sim só o método, e ele não consegue pensar ali fora da caixinha do método. Não que ele tenha que fazer alguma coisa diferente do que o método diz, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? A gente precisa usar esse conhecimento dentro da sua profissão e não o contrário, tá? Vamos lá. A outra falou assim, abre vaga, por favor, Dani. A questão de vaga lá na nossa clínica, gente, é uma questão muito simples. A gente está voltando de uma pandemia, a gente está vivendo o nosso novo normal, a gente está com os horários reduzidos, está com menos horário do que a gente tinha antes, porque entre um atendimento e outro a gente tem que fazer higienização de tudo. A gente tem face shield, a gente tem capote, luvas, tem toda uma parafernália que a gente coloca. Então não dá para sair de um e entrar no outro, a gente tem menos atendimentos por dia, a gente também está em um momento de treinamento de equipe nova, tá? Porque eu não dou conta de tudo e as pessoas às vezes me perguntam, como você consegue dar conta de tudo? Não dou, porque eu não sou super mulher, né? Então eu supervisiono tudo, eu administro uma clínica, eu estou no dia a dia da clínica, eu atendo nos grupos, no momento eu estou atendendo as crianças que estavam em grupo, algumas, eu avalio as crianças, eu faço plano de atendimento, eu estou sempre reavaliando, então assim, é muita coisa. Então estamos em um processo de treinamento de equipe nova, para novos atendimentos, então a gente só vai abrir vaga quando a gente puder receber essa nova demanda. A Natasha está perguntando, cheguei sobre atraso na fase, o bebê tem 2 anos e 3. Forma ou fase? Já tem que procurar. Forma 1 ou 2 fases. 2 anos e 3? Você pode copiar e colar de novo? Porque, gente, eu não... Me desculpe, mas eu não sei fazer o negócio ficar mais tempo. Porque ele vem e some. Deve ter algum jeito que faça esse negócio ficar mais tempo a pergunta que vocês escrevem, mas some rapidinho. Se você puder botar de novo, eu não consegui ler o final. Forma poucas frases, não é? Que você disse. Então, gente, a nossa rotina é essa, 2 anos e 3, fala poucas palavras. Não, 2 anos e 3, Natasha, ele tem que estar falando frases. Frases de 2 palavras ou mais. Como assim? Frases do tipo, quer mais, vem mamãe, por exemplo, bola caiu. Ele já tem que estar juntando palavrinhas. Entende? Se ele não está fazendo isso, procura sim. Procura ajuda sim, tá? Se eu não conseguir te responder, ele falar, cadê o neném? Ah, então tá melhor. Mas você, em comparação com outras crianças da mesma idade, você acha que ele está falando pouco? É isso? Se ele fala, se fala frase de 2 palavras, cadê o neném? Já tá bom, mas cadê mamãe, cadê neném? Ele consegue juntar 2 palavrinhas em outra situação ou só na brincadeira de cadê?
porque é uma brincadeira, né, do cadê, né? Bem bebenês, 2 anos e 3, com 2 anos e 3 ele deveria estar falando uma frasezinha já, conversando algumas coisinhas, entende tudo. Entende tudo, olha só, entende tudo, todos os pais vão falar que a criança, que o seu filho entende tudo. Por quê? Porque ele tem uma mesma rotina, você fala, levanta o pezinho, tira o short, está na hora de tomar o banho, e você sabe que ele está entendendo. Por quê? Dentro da sua rotina, tudo que você faz todos os dias, ele entende. Dentro do que você costuma pedir para ele, ele entende. Mas isso não significa que ele entenda tudo que ele deve entender com 2 anos e 3 meses se ele estiver num outro ambiente. Entendeu a diferença? Estou falando isso porque todos os pais chegam no consultório falando que o filho entende tudo, porque ele entende tudo do seu dia a dia, da sua rotina. Quando a gente vai avaliar, nem sempre isso a gente consegue concordar com isso. Porque quando ele ficava muito em tela, essa semana eu estou diminuindo. Isso, já vai cortando o máximo que você puder, tá? E outra coisa, não pense que comparar a criança com outra criança é ruim, tá? Existe uma comparação que é a comparação que te faz pensar e acender o alerta vermelho. Então, os pais não têm obrigação de saber, de entender se o filho está com atraso ou não. Mas se ele compara outras crianças da mesma idade e começa a perceber que, opa, o fulaninho, filho do fulaninho está muito mais na frente, o meu não está. Por que será? Será que é o fulaninho que é adiantado ou será que meu filho está um pouco atrasado? Essa comparação é saudável, tá? O marido está resistente. Mas isso acontece em todas as famílias também. Isso acontece na minha família. Vai ter sempre alguém que acha que tá ok e o outro acha, não, espera, eu também demorei a falar, minha mãe falou que eu só falei com 5 anos, o meu sobrinho também não sei o que, o tio do fulano também não sei quem, o vizinho também demorou, tá? Isso existe em todas as instâncias, todas as famílias passam por isso em algum momento. Um quer ter uma segunda opinião e o outro já concorda com o médico. Isso sempre vai acontecer, tá? Mas nunca é demais você ter uma opinião de um profissional. Agora, assiste a live que eu fiz sobre desenvolvimento da linguagem, que eu falei sobre fonemas, quando que as crianças começam a falar cada fonema, e falei também sobre desenvolvimento linguístico de cada faixa etária, de 1 ano, de 1 ano e 6, de 1 ano e 7 meses até 1 ano e 11, tá? De 2 anos a 2 anos e 5, de 2 anos e 6 até 2 anos e 11. Então, eu falei bem específico de cada faixa etária, o que a criança precisa fazer, compreender e falar. Então, é uma horinha de live, mas assiste porque você vai conseguir identificar se seu filho está encaixado ali em algum momento ou não. Para você ter a noção de que se realmente você está exagerando ou se você está realmente com razão em se preocupar. Sim, tá no YouTube, tá aqui no YouTube. Tem umas 2 lives sobre isso, mas se eu não me engano é da semana passada, ela foi bem específica sobre fonemas e desenvolvimento linguístico, tá? E quando acabar essa live, eu vou colocar o link dessa live que eu estou falando sobre desenvolvimento aqui na descrição desse vídeo, ok? Assim que carregar a live no YouTube. Foi da semana passada, né, Patrícia? Isso aí. Eu coloco, foi da semana passada. Mas eu vou colocar na descrição desse vídeo o link dessa live. Eu também falei hoje aqui sobre o DIR Floor Time, sobre essa abordagem terapêutica que eu amo, que eu acredito e que eu trabalho. Os pais fazem parte da sessão, os pais ficam ali vendo e reproduzindo dentro de casa o que a gente está trabalhando. Isso é uma das coisas do DIR Floor Time. Mas eu falei muito especificamente e mais profundamente sobre essa metodologia aqui no YouTube também numa outra live. Eu também vou deixar o link dessa outra live aqui nos comentários, na descrição desse vídeo quando terminar de carregar aqui, quando a gente encerrar a live, tá bom? Ah, que bom, Natasha, muito legal. Agora eu vou ver
aqui as outras perguntas foram historinhas, tá? Eu separei 2 historinhas que me mandaram por direct e milagrosamente eu não perdi esses directs porque eu abri eles antes de vir pra cá, abri 2 directs só e peguei as historinhas, nem li ainda, vou ler agora junto com vocês, tá? Mas eu peço sempre para mandar essas historinhas, por favor, por e-mail, porque no direct, gente, por exemplo, eu peguei as que me mandaram agora. Se me mandou alguma semana passada eu nem abri direct, não olhei, já tá lá para trás, eu já perdi. Tá bom? Então vamos lá. Oiê, vi você falando sobre a fala da criança, o uso das palavras. Essa foi a Geise. Minha bebê tem 2 anos e 4, começou a falar bem cedo. Hoje ela conta histórias inventadas por ela, com detalhe e com sentido. Fala palavras difíceis e as usa no momento certo. Coloca um monte de peças e peço para pegar uma determinada quantidade, números do seu dia a dia. Ela consegue pegar a quantidade que foi solicitada. Tem 2 anos e 4. Não tem necessidade de número. Nessa idade ela só decorou que o 2 é aquele símbolo 2, que o 4 é o 4, mas ela não tem noção de que para que serve aquilo. Seria a mesma coisa que eu falei no início da live, de que você ensinasse a criança o nome dos dinossauros, se você ensinasse bandeira dos países, mesma coisa. Ela só decorou, mas ela não tem noção do que significa aquilo. Ela pega, né? Esses dias foi cartão de visita. Isso. Estava sem vincos e consegui fazer triângulo e ela disse, triângulo mamãe. Entre muitas outras coisas. É normal para essa idade? Não. É normal se você ensinar essas coisas e ela está decorando aquilo. Aí sim. É normal. Ela fala cada coisa que não acredito. Esses dias derrubei uma caixa e espalhou as coisas no chão. Ela olhou e falou um palavrão, mamãe. Não gostamos de palavrão. Difícil usarmos, mas o que achamos engraçado é que ela não fala, mas soube usar no momento certo. É normal para essa idade? Olha, gente, 2 anos e 4 meses, a gente acabou de ter uma pergunta aqui de uma de 2 anos e 3, né? Olha a diferença. Depende. Teria que avaliar para saber se ela está adiantada dentro do normal, porque existe sim um período aí, um bloco de meses que a gente considera normal. A criança não engatinha por volta dos 7 a 9 meses, não é por aí? Se a criança engatinhar com 3, você vai falar, opa, isso não é normal. Por quê? Porque o desenvolvimento motor depende de uma maturação do corpo para começar a acontecer. A criança não anda por volta de 1 ano de idade, não é? Mas uma criança com 7 meses andar não é normal. Ela não tem ainda estrutura, o corpo dela não tem estrutura para suportar o peso dela em pé ainda. Ela precisa andar com 4 apoios. Então, ela pode até já ficar em pezinha segurando, mas andar com 7 meses está muito adiantado. A gente tem que investigar o porquê. Da mesma forma que se uma criança com 1 ano e 6 ainda não anda, já passou do tempo. Se a gente sabe que é por volta de 1 ano, o que significa isso? Ah, mas cada um tem seu tempo? Cada um tem seu tempo dentro de uma janela do desenvolvimento que a gente conta 3 meses para mais, 3 meses para menos ali. Passou 6 meses? Espera aí, tem alguma coisa aí, vamos investigar, tá? Dessa mesma forma, eu teria que avaliar se ela só está imitando, se ela tem realmente noção desse conhecimento, porque tem crianças que são alfabetizadas e aprendem a ler com 2 anos ou 3 anos. É diferente do que eu estou falando, que ela falou triângulo porque você ensinou triângulo, ou ela falou triângulo porque ela viu em algum lugar, você nem sabe que ela sabia o que era triângulo. Tá? Existe uma diferença aí. Então, ela pode ter falado triângulo porque você ensinou e ela identificou e tá tudo ok. Ou ela aprendeu sozinha. Da mesma forma que eu tenho uma paciente que ela aprendeu ler sozinha com 2 anos e meio. Isso é normal? Não é normal. Ela tem hiperlexia. Isso é um diagnóstico, tá bom? Então, geralmente, quando a criança tem algumas coisas muito aceleradas, em alguns aspectos cognitivos, tem outras que ficam ali abaixo e que a gente precisa trabalhar.
O desenvolvimento ele precisa ser sempre equilibrado. Quando tem uma coisa que sobe muito aqui, uma coisa está um pouquinho ali abaixo, geralmente. Então precisa ser investigado, ok? Vamos para outra perguntinha de hoje, a outra historinha. Vamos lá. Dani, te conheci através do Instagram da Paloma, é a Natasha. Meu filho tem 2 anos e 3 meses, fala algumas palavras só. Natasha que está aqui? Ele não forma frases completas ainda. Devo me preocupar e procurar uma fono ou até os 3 anos é normal a criança agir assim? Parabéns pelo excelente trabalho. Obrigada, Natasha. Mas deve ser a Natasha que está aqui, 2 anos e 3 meses. É você, Natasha? Isso! Então é você, viu? Olhei o seu direct. É exatamente isso aí. Não espera até os 3 anos, não. Tá? Com 2 anos e 3 meses, ele já tá falando frasezinhas. Desculpa que é Natana, tá? Eu falei Natasha. Tô falando Natasha o tempo inteiro. Agora que eu olhei Natana, e na mesma hora que você colocou, eu olhei que não é Natasha, Natana. Porque aqui eu tô olhando, aparece muito pequenininho. Mas quando eu olhei aqui, não, gente, é grande. Tá grande, né? Natana. Desculpa, tá? Então, ele... Com 2 anos e 3 meses, ele já tem que estar falando frasezinhas, ele já tem que estar conversando. É claro que uma conversa parecida com uma conversa de um adulto já é com 3 anos, mas com 2 anos e 3, ele tem que estar falando bastante palavrinhas. E aí eu não gosto muito de contar palavras, porque ninguém fica contando com um caderninho ali quantas palavras a criança fala por dia, tá? Quantas palavras a criança sabe, tá? Ninguém fica contando isso. Mas ele já tem que ser capaz de contar uma historinha, ele já tem que ser capaz de contar alguma coisa que aconteceu, porque o pai brigou, porque não sei o que caiu, tá? Então, assim, não dá para eu ter certeza por esses relatos se tem atraso ou se não tem. Você falou que seu marido tá resistente, né? O meu marido também é resistente a um monte de coisa, o marido de todo mundo. E a gente também é resistente a algumas coisas que eles falam pra gente, tá? Então, ele conta tudo enrolado. Dá uma olhadinha na live que tá salva, porque eu falo exatamente quais são os fonemas que ele precisa aprender até essa idade. E aí você vai conseguir identificar, tá? Se os sonzinhos que ele tá falando aí já estão ok para a idade dele, por exemplo. Ele já tem que estar falando p, m, tudo com P, com M, tá falando certinho, com D. Tá aqui no YouTube, a live da semana passada, tá? Eu falei todos os fonemas e quando que a gente aprende cada fonema. Então, tem fonemas que já ele tá falando ali certinho. E tem outros que ainda não, que ele só vai aprender com 2 anos e 6, tá? Então, é claro que você só vai conseguir a gente só consegue ter certeza fazendo uma avaliação. Mas por aquela live, você já consegue ter uma ideia. E aí você pode até mostrar para o seu marido. Tá? Se você identificar, olhar pela live, que, peraí, isso que ela tá falando ali com 2 anos, ele não tá fazendo ainda, já era para ele estar fazendo desde os 2 anos. Tem 2 anos e 3, ainda não faz. Então, vou acender uma alerta aqui e mostrar esse trecho aqui da live pro meu marido para ele ver, que é uma fono que tá dizendo. Tá? Gente, eu sou fono e até hoje eu falo coisas de fonoaudiologia pro meu marido que ele fala, não concordo com isso não. Eu falo, meu Deus do céu, mas tu não é fono. Claro que você não concorda, tu não sabe isso. Então é normal, isso acontece mesmo, principalmente dentro de casa, né, gente? Acontece muito aí, né? Acontece em todas as famílias. É assim mesmo. E assim caminha a humanidade. Então, gente, essa foi a live de hoje. Passou rapidinho. Se você tem mais alguma pergunta para fazer, faça agora. Perdi a parte que você comentou sobre as consultas, como funciona. Então, eu estava falando sobre a nossa nova rotina do Rio de Janeiro, sou de São Paulo, queria ser do Rio. Natana, então, a gente, aqui no Rio, a gente passou rápido, né? Passa sempre super rápido. Se você tá fazendo a minha live de podcast, beijo para você. Deixa o seu não esqueça de deixar o seu joinha, tá? Mas eu vou continuar, vou falar ainda que a Natana perguntou como tá acontecendo os atendimentos. Tá bom? Mas não esqueça de deixar o seu joinha e não esqueça que toda sexta-feira a gente tem esse bate-encontro nesse bate-canal. Sexta-feira, às 6, aqui no Zutuba, tá? É só me enviar a sua pergunta, a sua historinha, por e-mail, @gmail.com, que eu leio essa historinha aqui e conto e falo das minhas opiniões aqui, tá?
Se você quer seguir, acompanhar essa nossa rotina, pode acompanhar no Instagram da clínica, @na mesma roda, e no meu pessoal, @DaniDamascenoFono, tá? Agora, respondendo a questão da nossa rotina, estamos vivendo nosso novo normal, estamos com número de atendimentos reduzidos, estamos em fase de treinamento de nova equipe para abrir mais horários futuramente. Hoje eu atendo uma vez por mês todas as crianças, semanalmente supervisionando todos os atendimentos, e no atendimento online a gente faz orientação aos pais, tá? Orientação aos pais, às vezes as crianças aparecem ali no meio, mas atendimento à criança acontece em pouquíssimos casos, quando a criança é um pouquinho maior, que ela consegue ficar ali aquele tempo ali te olhando, repetindo e participando ali daquela conversa, né? Nessa conversa online, porque não são todos que vão se adaptar a esse modelo. Então, somente se a gente conseguir fazer com que o atendimento online seja igual como se fosse no presencial, que esse atendimento é feito online com a criança. Se não der para ser assim, a gente faz orientação aos pais. Tá? E para ter essas informações é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo aqui essas informações. Nossa clínica fica no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. O nosso WhatsApp é 21 98276 2588. Tá? É a forma mais fácil e mais rápida de falar comigo. A Leila que responde, geralmente é o primeiro contato, mas ali ela me lembra de responder às pessoas que eu não respondi ainda, ela tá ali sempre me lembrando. Tem um lembretinho, fica piscando ali enquanto eu não respondo aquela pessoa. Por direct no Instagram, às vezes a mensagem acaba se perdendo, tá? Então, pelo WhatsApp, a Leila me ajuda a controlar aí, para eu não esquecer de responder ninguém, tá? Então, é 98276 2588, 21 Rio de Janeiro. Ok? Então, gente, por hoje é só. Boa noite. Amanhã teremos uma live sobre inclusão, tá? E essa live sobre inclusão vai acontecer eu vou colocar as informações todas lá no Instagram, tá? E vou mandar também na lista de transmissão pelo WhatsApp. Vai ser bem legal essa live de amanhã, sobre inclusão, sobre autismo, sobre a importância das atividades físicas nesse período de pandemia, a importância da gente fazer essas crianças aí descarregarem essa energia toda. Então, vejo vocês que quiserem acompanhar essa live de amanhã, tá? Um beijo. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Horário de amanhã, 5 horas. Da live de amanhã. 5 horas. Tá? Eu vou passar pela lista de transmissão no WhatsApp. Beijo. Tchau, tchau.